E nós estamos falando sobre o temor ao Senhor. O temor ao Senhor. Pastor Alessandro, semana passada, eu vou fazer aqui rapidamente uma recapitulação, né? Para quem não veio ou quem não ouviu a mensagem, ficar ligado, porque o pastor Alessandro, semana passada, foi maravilhoso. O Espírito Santo usou muito ele para trazer com clareza o que é o temor ao Senhor. O temor do Senhor é a profunda e permanente atitude de reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. Temor ao Senhor é isso, reverência a tudo que o Senhor santifica. E você sabia que você é santo? A palavra do Senhor diz para nós: sede santos porque eu sou santo. Então nós precisamos nos santificar. E santificar é nos tornar cada vez mais parecidos com o nosso Senhor, porque Ele é santo. O temor do Senhor é atribuir a Deus o mais elevado lugar de honra em sua vida, na sua vida. O temor do Senhor é tremer profundamente com reverência diante da sua presença e da maravilha da sua palavra. A palavra de Deus é tremer, é ter, não é medo, é ter temor à palavra do Senhor. Temor do Senhor é adorar apenas a Deus com louvor e ação de graças continuamente. É não adorar outras coisas, é não se entregar a outras coisas e a outras pessoas, mas somente a Deus. O temor do Senhor é honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta e fazer do interesse dEle o nosso interesse. Isso é o temor do Senhor. O temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor ou terror diante do simples pensamento em ofender a Deus. Pega isso aqui, irmão. Pega isso aqui. Temor do Senhor é a disposição interna que produz medo, pavor ou terror, não é de Deus, mas é diante da possibilidade de desagradar, de ofender a Deus. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus, mas é tremer, é temer, não adorar a Deus em sua soberania, em sua majestade, é não glorificar a Deus com as nossas vidas, é não obedecer a Deus, é não respeitar a Deus, é não honrar a Deus, e com isso nós ofendermos a santidade de Deus. É a isso que devemos temer e não a Deus. Amém? Isso foi a mensagem da semana passada. Em 2 minutos eu fiz a revisão, viu? Que bênção, né? Glória a Deus. E eu creio que você já compreendeu, depois de 2 mensagens pregadas sobre o temor ao Senhor, você já compreendeu o que é o temor do Senhor. Porém, nosso grande problema, nossa grande dificuldade, é que ao invés de a gente temer a Deus pelo que Ele é, pela sua glória, pela sua majestade, pelo seu amor por nós, olha o que nós acabamos de cantar: eu te agradeço pelo teu amor, tu livrastes o meu sofrimento, transformastes o meu sofrimento, a minha dor, transformastes o meu interior, e agora eu posso viver. Essa é a grande dificuldade, de que nós entendemos que temer a Deus é ter medo dEle, é tentar nos escondermos da presença dEle, da glória dEle, da majestade dEle, é tentarmos colocar máscaras em nossas vidas, em nossas faces. Aí tem a máscara de ir para a igreja, aí põe a máscara de ir para a igreja todo mundo, né? Ô irmão, paz pastor, paz querido. Tem a máscara de ir para o trabalho, aí tira da igreja hoje à noite, dorme, e amanhã põe a máscara do trabalho, aí chega um trabalho, faz isso aqui, resolve esse problema aí, o problema é seu, estou te pagando para isso. Esse é o nosso grande problema. Nós reduzimos a glória de Deus, nós reduzimos a imagem de Deus a uma imagem que é familiar com a nossa realidade, com as nossas vidas. Quando a gente vê o povo de Israel, e eu preguei alguns domingos atrás sobre o povo de Israel confeccionando um bezerro de ouro e adorando aquele bezerro, é que para aquele povo a imagem de Deus estava reduzida à imagem que eles conheceram lá no Egito do deus Apis, que era um deus em forma de bezerro. Eles ficaram 400 anos cultuando deuses em forma de imagens, de animais. A coruja é Deus no Egito, o gavião é Deus no Egito, a águia é Deus no Egito, o bezerro é um Deus no Egito. E aquele povo então reduziu
Se você vê no texto lá, eu preguei sobre isso, Arão fala para o povo: vamos celebrar ao Senhor que nos tirou do Egito, vamos adorar ao Senhor. Mas eles estavam adorando uma imagem, um cordeiro, um bezerro de ouro, não era Deus. E Deus se manifestava gloriosamente com uma nuvem sobre aquele acampamento do povo de Deus. De dia uma nuvem para proteger do sol. Você sabe que no deserto a temperatura é 50 graus, a sombra, não tem sombra. E Deus manifestava a glória dele com uma nuvem de dia, e de noite com a nuvem de fogo para iluminar o caminho. O povo caminhava de noite como se estivesse caminhando de dia. E mesmo assim, eles reduziram essa gloriosa majestade e poderosa manifestação da glória de Deus em um bezerro de ouro, que dizem os estudiosos tinha mais ou menos 15 centímetros, porque ouro é muito caro, né? Eles juntaram muito ouro, mas não tinha ouro para fazer um bezerrão, não. Às vezes as representações aparecem um bezerro grande, né? Mas não, era pequeno, era um objeto pequeno de adoração. E nós reduzimos o nosso Deus a isso. E você vai falar assim: aquele povo no deserto era muito teimoso, né, pastor? Era um povo muito, que abandonava, que se esquecia de Deus, mas nós agimos do mesmo jeito. Nós temos agido da mesma forma. Isso aí aconteceu também lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve lá aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 20, ele diz assim: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, através do sol, através das estrelas, através dos animais. Nós vemos a manifestação da glória de Deus, a natureza divina, do seu poder. Ele criou tudo, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, veja bem, irmãos, nós não estamos falando de pessoas que não conhecem a Deus, nós estamos falando de pessoas que conheceram a Deus. Tendo conhecido a Deus, eles conhecem a Deus, mas não glorificaram a Deus como Ele era, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Corinto, ele está falando para a igreja de São Gabriel do Oeste agora. E hoje nós não estamos adorando vacas, nem bezerros, mas nós temos cultuado tantas outras coisas. Nós temos perdido o temor ao Senhor. Nós temos reduzido a glória de Deus, a majestade do Senhor, o poder de Deus em nossas vidas, a manifestação da glória de Deus em nossa vida, em nossa igreja, em nossa casa, em nossa existência. Nós temos reduzido a coisas. Tantas pessoas estão cultuando ao dinheiro, cultuando ao poder, cultuando ao status social, cultuando ideologias e figuras humanas, figuras artísticas ou figuras políticas. E é isso que nós fazemos, nós reduzimos Deus da sua glória, nós reduzimos Deus de quem Ele é, e o trazemos para o nosso nível mais baixo possível. O salmista diz que nós somos como formigas diante de Deus. Então quando você reduz Deus ao seu nível, ao meu nível, você reduz Deus a uma formiga. Nós servimos a um Jesus, e na imagem que nós fazemos dele, de quem ele é, nós chamamos a Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é o meu amigo. Ai, nós cantamos, lindo, lindo, lindo és. Nós chamamos Jesus de meu companheiro, de meu brother. Mas nós não conhecemos, nós não tememos, nós não obedecemos aos mandamentos de Jesus. E Jesus está dizendo para você e para mim, como Ele disse aos discípulos lá em João 15, vocês só serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Você só se torna verdadeiro amigo de Jesus. Jesus só se torna lindo para você. Jesus só se torna realmente o seu brother se você obedece os mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Nós nos relacionamos tão relaxadamente com Deus, que parece que Ele é um balconista, um atendente, que está pronto para sempre atender às nossas necessidades e o que nós pedimos.
o que eu quero, o que eu desejo. Ah, Jesus! E ainda chamamos isso pomposamente de prosperidade. Nada mais distante do que é ser próspero e temente a Deus. E nós basicamente o reduzimos a um Deus que não vê o que fazemos e nem o que falamos. Tem gente que acha que Deus não está vendo. Tem gente que acha que Deus não vê. Ah, o pastor não viu. A pastora Viviane não sabe. Então eu estou tranquilo. Meu irmão, a palavra de Deus diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto. Tudo é exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13 fala isso. Eu queria que você deixasse Deus falar com você neste momento. Essa é a introdução da mensagem. Mas eu queria que você deixasse Deus falar com você. Porque quando nós amamos verdadeiramente, quando nós tememos ao Senhor verdadeiramente, quando nós não fingimos que Deus não está vendo. Meus irmãos, se você tem assistido as mensagens do temor do Senhor, do pastor John Bevere, você deve ter visto na mensagem do vídeo 4 e do vídeo 5, quando ele fala sobre a justiça de Deus. Quando ele lembra da narrativa da Bíblia sobre Nadab e Abiú, sobre os filhos de Eli, sobre Ananias e Safira. Meus irmãos, não é para ter medo de Deus, é para adorar a Deus, é para glorificar a Deus, é para honrar a Deus, é para obedecer os seus mandamentos, é para ter respeito por Deus. É isso que é temer a Deus. E eu quero falar que você pode experimentar uma perseguição das bênçãos do céu sobre a sua vida, se você realmente temer ao Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz, nos garante. As bênçãos vão te perseguir. Tem gente que está correndo de igreja para igreja pedindo bênçãos a Deus. Ah, eu fui na Batista lá, o pastor orou, aquele pastor Wesley ora meio fraco, a oração dele não foi boa, eu não fui curado, eu não recebi a bênção, eu queria um emprego novo, eu queria um salário melhor, eu queria um carro novo, um apartamento e não ganhei. Então eu não vou na Batista mais, eu vou na igreja tal, e chega lá e o apóstolo está lá orando, abençoando. Ah não, aqui também não teve poder, aí eu vou para outra igreja, aí eu chego lá, está o bispo lá orando, e tem gente pulando de igreja em igreja procurando bênção. Tem gente pulando de casa em casa procurando bênção, de cidade em cidade procurando bênção. E eu quero dizer para você que você nunca vai alcançar as bênçãos. Porque as bênçãos, elas não estão para serem achadas. As bênçãos existem para nos perseguir. Deuteronômio 28 fala sobre isso. Se você não entendeu esse princípio ainda, lê lá, 28 de 1 a 14, vai te dizer o que acontece quando a gente obedece, quando a gente teme ao Senhor e obedece os seus mandamentos. As bênçãos nos perseguem. Você vai para o campo, lá você ganha bênção. Você vai para a cidade, lá você ganha bênção. Você é solteiro, você está abençoado. Você é casado, você está abençoado. Você tem filhos, você é abençoado. Se você não tem filhos, você também é abençoado, porque as bênçãos vão atrás de você. Quando você obedece ao Senhor, não é você que vai correr atrás de bênçãos. Se você corre, ela corre mais rápido. Ela é muito mais rápida que nós. As bênçãos são muito mais rápidas do que nós. Tem gente correndo atrás de bênção e nunca vai alcançar, porque está indo pelo caminho errado. Siga ao Senhor, tema ao Senhor, e você será perseguido pelas bênçãos. É isso que eu vou falar no Salmo 112. Abra sua Bíblia agora. E você vai acompanhar comigo como as bênçãos te perseguem, vão te perseguir se você seguir ao Senhor. O Salmo 111 e o Salmo 112 são poesias em acróstico do hebraico, e eles foram escritos pelo mesmo autor. Nós não temos a informação exata de quem o escreveu. Foram os salmistas, né? Os salmos foram escritos por vários salmistas. Os principais são Davi, Moisés, Salomão, mas houveram muitos outros que escreveram salmos. E o Salmo 111 e o 112 têm muita ligação e eles têm uma continuidade. O 111 dá continuidade no 112. E o 111 traz um texto que glorifica a Deus, mostra como Deus é. Ele é maravilhoso em suas obras, Ele é glorioso, Ele é grandioso, Ele é fiel, Ele é eterno, Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é poderoso, de confiança, Ele é santo.
E o verso 10 do Salmo 111 diz que nós devemos ter temor a Ele para sermos sábios, para sermos abençoados. Aleluia! E aí o 112 afirma então, as bênçãos que recaem, que perseguem, que caem sobre aqueles que temem ao Senhor. Amém? E nós vamos ler esse salmo, eu vou fazer a leitura expositiva, nós vamos ler e vamos comentar a cada versículo desse salmo, para que você possa conhecer com clareza todas as bênçãos que vão te perseguir, quando você teme o Senhor. O salmo começa dizendo, aleluia, glória a Deus, como é feliz o homem que teme o Senhor, e tem grande prazer em seus mandamentos. O que esse versículo está dizendo? Aleluia é uma palavra que significa louvai ao Senhor. Então, para você começar a ser perseguido pelas bênçãos, tudo começa no louvor. Tem que louvar, tem que glorificar o nome de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque eu estou passando por uma dificuldade. Glória a Deus, porque eu estou com dor na coluna hoje. Aleluia, eu vou vencer. Amanhã eu estou melhor. Amanhã eu vou recuperar. Deus vai me dar a resposta, Deus vai me dar a vitória. Comece glorificando. Como é feliz o homem. O texto está dizendo que quem é temente a Deus é feliz várias e várias vezes. Ele é abençoado, ele é feliz de verdade e é feliz por toda a eternidade. É feliz de agora até a eternidade. É esse o significado da sua tradução, que talvez diga assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. E eu relembro que essa palavra temor passa por obediência, respeito, honra ao Senhor, glorificação verdadeira do que Deus é e não do que Ele faz por você e por nós. Isso é temor. Nós temos reduzido o temor ao Senhor a situações isoladas, a lugares isolados, a práticas religiosas. Não, quando eu vou na igreja, então, eu boto uma roupa especial, porque tem que ser uma roupa de temer a Deus. Eu vou no culto, eu não falo nada, porque eu tenho que ter reverência diante de Deus, então eu não posso abrir a minha boca, eu não posso falar nada. E aí as igrejas religiosas estabeleceram uma liturgia de culto que mais parece um funeral, para adorar a Deus. Como é que você adora a Deus num culto que mais parece um funeral do que uma celebração da vida? E por isso que nós quebramos com esses paradigmas. E nós, na presença do Senhor, temos liberdade de cantar, de pular, de dançar na presença do Senhor. Nós temos toda a liberdade dada pelo Espírito Santo de, na presença do Senhor, no temor do Senhor, glorificando a Deus, fazermos tudo o que nos é permitido fazer, na presença de Deus. É isso, o homem que teme ao Senhor é feliz. Eu vi uma frase de um escritor chamado Adam Clarke, ele diz assim, o temor nos impedirá de cair no mal, o amor nos levará à obediência. Por que ele faz essa referência? Porque não basta apenas nós temermos a Deus, nós precisamos temer a Deus e precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós tememos a Deus, mas nós não amamos a Deus, o nosso relacionamento com Deus não está completo. O pastor John Bevere também fala, e eu gostei muito de algumas ilustrações que ele dá, de um amigo dele que era líder de uma comunidade e teve alguns problemas com a lei nos Estados Unidos, principalmente na área fiscal, e foi preso. Nos Estados Unidos, quem sonega imposto é preso mesmo, né? Aqui dá-se sempre um jeito, mas nos Estados Unidos não. Sonegou, vai preso. E aquele homem então foi preso. E o pastor John Bevere foi fazer uma visita para ele na cadeia. E perguntou para ele, o que aconteceu? O que aconteceu que você caiu nessa? Você é um homem tão preparado, tão temente a Deus. E aquele homem disse para o pastor John Bevere, é que eu nunca deixei de amar a Deus, mas eu perdi o temor. Eu perdi o temor. Eu me acostumei com o relacionamento com Deus e achei que eu podia fazer qualquer coisa. Então, aprenda essa frase, receba essa frase no seu coração. O temor nos impedirá de cair no mal, e o amor nos levará à obediência fiel a Deus.
Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, e quando nós tememos a Deus verdadeiramente, nós não cairemos no mal, e nós seguiremos amando ao Senhor. O meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus, se torna prioridade na sua vida, quando você teme ao Senhor. O texto continua dizendo que tem grande prazer aquele que cumpre os mandamentos do Senhor, aquele que teme e é fiel, obedece e pratica. Tem tantos cristãos que vêm à igreja, que têm conhecimento dos mandamentos de Deus, que sabem os mandamentos de Deus, que leem, muitas vezes têm textos da Bíblia de cor em suas mentes, mas não praticam os mandamentos do Senhor. A sua vida não tem referência nenhuma com os mandamentos do Senhor. E o texto está dizendo que aquele homem feliz se alegra e tem prazer em seguir os mandamentos do Senhor. Você tem tido prazer em obedecer a Deus? Ou você prefere obedecer às suas vontades, ou obedecer aos pensamentos deste mundo? Porque o texto é muito claro em dizer que é feliz aquele homem que tem grande prazer nos mandamentos do Senhor. Ou seja, o texto é muito claro em dizer para mim que será triste, que será sofrido, que será perseguido, que será destruído aquele homem que não obedece os mandamentos do Senhor. E lembre, meus irmãos, aqui o homem é genérico, é homem e mulher. Essa mensagem é para todos, todos nós. Versículo 2: os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Oh, glória! Nos 10 mandamentos nós aprendemos que o mal transita através das gerações. As iniquidades, elas vão transitando entre as gerações. Pecados cometidos pelos meus avós, bisavós, tataravós, trarão consequências e iniquidades sobre a minha vida hoje. E os pecados cometidos por mim, não confessados, não perdoados, trarão problemas aos meus filhos e aos meus netos. Lá no Velho Testamento, tem um texto que é referendado por Paulo aos Efésios, no capítulo 6, que diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia, amém. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração nessa noite. É uma palavra firme, dura, porque o temor ao Senhor não acontece no mimimi. O temor ao Senhor não vem na sensibilidade extrema. O temor ao Senhor não vem de um sentimento de que nós somos coitadinhos, de autocomiseração. O temor ao Senhor vem do amor ao Senhor, vem do cumprir os mandamentos do Senhor. Mas louvado seja Deus, que quem teme ao Senhor, quem obedece ao Senhor, quem guarda os seus mandamentos, tem a bondade de Deus a seu favor para 1000 gerações. Essa é a promessa. Se você está preocupado porque o seu tataravô pecou, resolve esse problema agora, mas abençoa as suas 1000 gerações futuras. Porque tem gente que fica tão preocupado com o pecado do bisavô, do tataravô, que não resolve o problema de hoje. Vive no passado. Trata isso, meu irmão. Sabe como é que trata? A pastora ontem deu um curso aqui maravilhoso. Quem não fez, perdeu. Perdeu, né? Mas se você não entender esse princípio, essas coisas têm que ser enfrentadas, têm que ser tratadas, têm que ser entregues na cruz, colocadas na cruz de Jesus. E temos que vencer isso, superar isso, e partir para um novo relacionamento, um relacionamento de amor, de temor, de fidelidade a Deus. E o inimigo não vai tocar em nossas vidas, nem na nossa descendência. É o que está dizendo o texto aqui. Seus filhos serão abençoados, a sua descendência será abençoada. Serão poderosos na terra, gente. Deus trata sempre no coletivo, meu irmão. Nesse princípio, Deus trata no coletivo, trata na família. A salvação é no individual, mas o tratamento ele acontece no coletivo, nas gerações. É na igreja, é no corpo. Capítulo 3, versículo 3: grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Glória a Deus. Aqui, meu irmão, o texto não fala. Eu fiz um estudo desse texto nos comentários originais no hebraico. Essa palavra riqueza aqui não está se relacionando a dinheiro. Não pense nisso. É um grande equívoco da nossa sociedade.
Falou em que Deus vai abençoar com riqueza, o cara já começa a preparar a conta dele no banco para receber as bênçãos do Senhor. Não é isso que trata esse texto e nem a palavra de Deus. Não se resume a finanças. O próprio Salmos aqui, o salmista no Salmo 37, 16, ele fala assim: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Esse texto não está falando de riqueza financeira. Lembre que teve pessoas na Bíblia que mesmo sendo tementes a Deus, mesmo sendo servos de Deus, passaram por contratempos financeiros. Eu quero que você pense no principal personagem da Bíblia. A Bíblia foi escrita de Gênesis a Apocalipse para apontar para Jesus Cristo. E se você olhar na vida de Jesus Cristo, Jesus não tinha um travesseiro para dormir, para colocar a sua cabeça, diz o texto. Jesus não tinha um carro, ele não tinha uma carroça, ele não tinha um jumento, ele teve que pedir emprestado o jumento para entrar em Jerusalém. E quem está pregando esse evangelho de que nós temos que ter dinheiro, que nós temos que ter apartamento, casa, carro importado? Não é Jesus. Se Deus te der, porque você é um homem temente a Deus, como Ele deu para Jó, como Ele deu para Abraão, se Deus te der, glória a Deus, faça a bênção dessa prosperidade para dar para os outros, para repartir, para abençoar, para dizimar. É isso que a palavra de Deus ensina, é isso que Abraão fez. Ele recebeu o despojo dos 5 reis, ele pegou a primeira coisa, ele foi entregar a Melquisedeque o seu dízimo. E tem gente que não gosta de dar dízimo, tem misericórdia, depois não sabe por que a vida vive para trás, depois quer explicação, não tem mais explicação, não tem mais o que falar, já está dito, está claro. Quem teme ao Senhor, não tem dificuldade de ser fiel ao Senhor, de cumprir os mandamentos do Senhor. Agora, quem quer ser amiguinho de Jesus, Jesus disse: se você quer ser meu amigo, obedeça os meus mandamentos. Aqui está falando de uma riqueza muito maior. Essa riqueza é a riqueza que nos aguarda no céu, é a vida eterna, que começa de agora e vai até a eternidade. É essa riqueza que você vai receber. Grande será a riqueza da sua casa, e a justiça sobre a sua vida durará para sempre, 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 sempre. É isso que é a eternidade. Não existe medida de tempo. Versículo 4, lindo esse versículo: a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. A luz raia nas trevas, a luz nasce na vida daquele que é compassivo, bondoso, justo, misericordioso. Essas são as características de Deus na nossa vida, manifestada em mim, manifestada em você. Quando você está debaixo do temor de Deus, você vai iluminar a sua casa, você vai iluminar a cidade. Jesus Cristo é chamado de o sol da justiça pelo profeta Malaquias. O sol da justiça vai iluminar você. Você já percebeu que tem pessoas que entram em determinados ambientes e elas escurecem o ambiente? Você já percebeu isso? Você entra no banco, aí você está sentado lá, de repente chega uma pessoa e você percebe passando uma sombra assim, ó. Escurece. Por quê? Eu não sei o que está acompanhando ela, Deus sabe. Mas e por que nós, quando entramos no banco, nós não clareamos o ambiente? E por que quando nós vamos numa sala de escola, numa sala da faculdade, ou num escritório, quando nós entramos o ambiente não fica mais claro? Porque nós carregamos o sol da justiça em nós. O sol da justiça habita em mim, habita em você. O sol quer brilhar, quer raiar na sua vida, mas ele só raia na vida daqueles que temem ao Senhor. Essas características de Deus, a misericórdia, a bondade e a justiça de Deus, só brilham na vida dos tementes a Deus. Essa é a bênção do Senhor. Você iluminar a sua família, iluminar as pessoas, iluminar a sociedade, através da sua vida, refletindo o sol da justiça, a luz de Jesus em você. Versículo 5: feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Feliz o homem que empresta com generosidade. Meu irmão, naquele tempo, no tempo de Jesus, Êxodo 22, 25 fala do tempo de Deus lá no Velho Testamento, e de Jesus também, que era a mesma cultura judaica. Eles, se fizessem empréstimo, eles não podiam cobrar juros, e não podiam cobrar também para receber. Se a pessoa não pagasse,
a lei dos judeus tinha o ano do jubileu, onde todas as dívidas eram perdoadas, para que ninguém ficasse devendo para ninguém. Ajudar aos pobres é uma maneira de mostrar a obediência e o temor ao Senhor. A maneira como se trata as outras pessoas mostra claramente como é a nossa relação com Deus. Quem tem uma relação mão de vaca, quem tem uma relação egoísta que só quer para si, quem tem uma relação de não prestar atenção no seu próximo, de não ajudar o seu próximo, de não se importar com o seu próximo, demonstra que não tem um relacionamento profundo com Deus, que não tem o temor de Deus em sua vida. Nós estamos falando aqui sobre a lei do amor. Esse é o primeiro princípio espiritual, porque Deus é amor, diz o apóstolo João, em 1 João 4,8. E a pessoa regenerada naturalmente ama. Quem tem Jesus, quem recebeu o Espírito Santo de Deus, ama. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 5, que o Espírito colocou o amor em nós. Então, se você não tem amado as pessoas, se você não tem amado ao seu próximo, se você não tem se importado com o seu próximo, você tem manifestado a ausência do Espírito Santo em sua vida. Misericórdia, Senhor. A diferença não é a crença que o homem tem, mas o seu espírito generoso. A generosidade é o outro nome para o amor. Um homem justo pode não ser um homem generoso. É isso que o texto está falando. Tem pessoas que são justas, mas não são boas. Então o texto está dizendo que quem teme ao Senhor é compassivo, que significa bondoso. É justo, mas também é generoso. Se não é generoso, é porque não está manifestando os princípios de Deus, os fundamentos de Deus. Agora me fugiu o termo, né, teológico para isso. Que é misericórdia, bondade e justiça. Jesus diz, lá em Lucas 6, 35, 36, amem, porém os seus inimigos. Olha, amem os seus inimigos. Faça-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém? Meus irmãos, ninguém concorda com isso? Amém? É difícil, né? Aperta o nosso calo, né? Aperta o meu calo, né? Está apertando o meu calo aqui. Você acha que o meu sapato não está doendo aqui? Tá. Porque isso aqui pega comigo também. Pega com todo mundo. Ah, pastor, mas isso daí é muito difícil. É difícil porque nós não tememos ao Senhor. Nós entramos numa cultura equivocada da graça de Deus, que a graça de Deus cobre todas as nossas iniquidades, os nossos pecados, independente da nossa atitude. Mentira! A graça de Deus é baseada na justiça de Deus e no amor de Deus. Tem um equilíbrio entre essas duas coisas. A graça de Deus está no centro, entre justiça e amor. Então, se você estiver sendo injusto, se você estiver sendo desobediente, se você não estiver temendo a Deus, a graça de Deus vai ser retirada de você. É bíblico isso. Estude Romanos, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, falando sobre a lei e a graça. E você vai entender isso que eu estou falando. O pastor está falando que a gente perde a salvação. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu estou dizendo para você que a sua vida, se a sua vida tem sido uma vida de mesquinharia, de egoísmo e de falta de amor, tome cuidado. Você não está manifestando os atributos divinos de Deus. Lembrei da palavra. Você não está manifestando os atributos de Deus. Porque você não tem temido a Deus de verdade. Você tem até gostado de Deus, você tem até buscado a Deus, mas você não tem o temor do Senhor, se não praticar essas verdades da palavra de Deus. Verso 6, 7 e 8, eu vou ler na sequência, porque esses versículos têm um conjunto na exposição aqui. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu coração está seguro, nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Aleluia!
Sabe por que você tem medo de dormir? Você tem medo do escuro? Você tem medo do problema de amanhã? Você tem medo das dificuldades que você vai enfrentar amanhã? Sabe por que você está vivendo uma vida de medo? Porque você não está temendo ao Senhor. Porque essa proteção de Deus sobre a sua vida está furada, o guarda-chuva está furado, está caindo muita água dentro da sua casa. Porque o texto é muito claro em dizer que mesmo o sofrimento e as más notícias podem ser revertidas por Deus. Lembra de Jó? Jó recebeu uma notícia naquele dia. Jó, caiu o barracão na cabeça dos seus filhos, morreram todos os seus filhos. Jó, seus camelos estavam tomando água, veio um enchente e levou. Jó, suas ovelhas estavam no campo, veio o lobo e matou. Ele perdeu tudo naquele dia. Ele só recebeu más notícias naquele dia. Mas Jó era um homem temente a Deus. E esses versículos nos mostram que mesmo após a morte, o justo, temente a Deus, será lembrado. O texto está dizendo ali, se lembrarão dele para sempre, eternamente, mesmo após a morte. Eu gosto muito de uma experiência que o pastor Luciano Subirá conta. Não sei se ele me permite contar, mas eu vou compartilhar, porque ela é muito instrutiva nesse aspecto. O pastor Luciano conta a história de uma irmã que participou, eu não me lembro se era da igreja dele ou de uma outra igreja em que ele estava, e ela o procurou e disse: pastor, eu tenho um testemunho para te dar. Eu, antes de ser membro dessa igreja, de participar aqui, de servir ao Senhor Jesus, eu era macumbeira, eu era do mais baixo espiritismo, da mesa mais negra possível, e um dia, o demônio que fazia cavalo de mim, me mandou ir para o cemitério fazer um trabalho no túmulo de alguém no cemitério. E eu fui, porque eu obedecia aquele demônio, porque ele me dava as coisas. Ele me atormentava, mas ele me dava as coisas. E eu fui para o cemitério e cheguei no túmulo de uma pessoa e eu comecei a preparar ali os apetrechos que eu levei para fazer o trabalho naquele túmulo. E quando eu estava colocando as coisas ali, as velas e tal, o demônio apareceu e disse para mim: aqui não, faz em outro túmulo, aqui não. Mas por que não? Eu vou fazer aqui mesmo, aqui tá bom. Aqui não, se você fizer aí, eu não fico mais com você. Ela falou: mas por quê? Por que eu não posso fazer esse trabalho nesse túmulo? E o demônio falou para ela: porque neste túmulo tem uma pessoa que era temente a Deus. Nem os ossos dele eu posso tocar, nem os pó, nem os ossos seus serão tocados pelos seus inimigos, se você temer a Deus. E aquela mulher saiu do cemitério e foi para a igreja se entregar para Jesus. Ela disse: se o demônio não pode encostar no osso, o que eu estou fazendo com ele? Eu quero Jesus, eu quero essa proteção. É para sempre, é para sempre. Nem o seu túmulo será violado, se você teme ao Senhor. É isso que o Salmo está me dizendo, é isso que a palavra de Deus está te dizendo. Você será lembrado, a sua firmeza está na confiança que você tem no Senhor, na certeza de que você tem uma vida aqui, e tem uma vida na eternidade. Você não tem medo da morte. Quem teme ao Senhor, diz como Paulo: morrer para mim é lucro, porque se eu vivo bem aqui, eu vou viver muito melhor no céu. Aleluia. Aleluia. Oh, seus adversários, inclusive a morte, vão ser derrotados. Sabe por quê? Você não vai ficar morto. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós seremos ressuscitados e viveremos para sempre com Jesus. Essa é a verdade. Essa é a promessa, essa bênção vai te perseguir até a eternidade. Oh glória, eu quero. Você vai morrer, seu corpo, essa tenda velha aqui vai cair, vai se dissolver no chão, é pó, vai voltar para o pó, mas o meu espírito, a minha alma vai estar eternamente com o Senhor. Eu derrotei a morte. Onde está a morte, sua vitória? Onde está a morte, o seu grilhão? Jesus Cristo nos deu vida, Jesus ressuscitou, e Ele garante a nossa ressurreição. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Essas são as promessas de Deus para você, meu irmão. Tema ao Senhor, obedeça ao Senhor. O temor é a fonte da sabedoria. Seja sábio, seja puro, justo e bom. Jesus diz lá em Mateus 22: e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram que Deus lhes disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Ele está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles estão vivos, porque Deus não é Deus de mortos. E você, ele vai falar, eu sou o Deus da Andréia, eu sou o Deus do Marcos, eu sou o Deus do Milton, eu sou o Deus do Paulo, eu sou o Deus do Cláudio, eu sou o Deus de vivos, que ainda, mesmo mortos fisicamente, viverão eternamente. Oh glória, que bênção, que promessa. Versículo 9, estamos chegando ao final, versículo 9 do capítulo 12, do 112, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, o seu poder será exaltado em honra, aleluia. Paulo faz uma citação desse salmo, lá em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo diz assim, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribui Deus seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Amém. Paulo faz a referência desse salmo, é uma referência cruzada que nós falamos. O Salmo 112, versículo 9, é lembrado por Paulo aos Coríntios, dizendo que a justiça de Deus dura para sempre, e o seu poder será exaltado em honra. Deus será exaltado em sua vida, meu irmão, e todos poderão ver o que Ele faz para com aqueles que temem a Ele até o fim. Você será exaltado, e eu quero te fazer a menção do que é esse exaltado. Gostei muito da ilustração que o pastor John usou, mas eu vou parafrasear, trazer para a nossa realidade. É mais ou menos, esse texto está falando que você será exaltado por Deus, mas não significa que você vai ser exaltado. Tem gente que pega esse texto assim, não, porque eu vou ser exaltado, eu vou ser mais importante que os meus irmãos, eu vou mandar nos meus irmãos. É mais ou menos a ideia de José, né? Que José queria mandar nos irmãos pela força. Depois Deus mostrou para ele que depois de tudo que ele passou, que ele iria governar sobre os seus irmãos pela exaltação de Deus e não a exaltação do homem. E a referência é, quando você vai, se você já foi, eu já fui no Maracanã e assisti um jogo em que estava o Zico lá. Quem não conheceu o Zico, os jovens talvez não tenham conhecido, né, o Zico, mas o Zico foi o segundo Pelé, vamos dizer assim. Grande jogador de futebol. O Maracanã tinha, no dia que eu fui, tinha 145 mil pessoas no Maracanã. Era um Fla-Flu. 145 mil pessoas. Quando o Zico entrou, 145 mil pessoas aplaudiram o Zico. Sabe o que Deus faz com você? É como se você fosse um amigo do Zico, muito próximo. E aí o Zico diz assim, você vai entrar junto comigo, vai só eu e você, vamos entrar no Maracanã, com 145 mil pessoas. E aí você entra no Maracanã de mãos dadas com o Zico, e quando o Zico põe o pé no gramado, 145 mil pessoas batem palmas. Mas não estão batendo palma para você não, eles estão batendo palma para o Zico, mas você está com ele está com você. Então se isso acontece com um homenzinho, porque o Zico é baixinho, se acontece com um homenzinho, imagina o que vai acontecer quando você entra em algum lugar segurando a mão do Espírito Santo, segurando a mão de Deus. Os demônios fogem, o mal sai, a doença sai, e você é exaltado. Você é exaltado, mas não é você, é aquele que está com você, é aquele que está em você que te exalta. A sua honra é exaltada no Senhor. Lembra dessa ilustração, você nunca mais vai esquecer, do Zico, né? Lembra disso. Não é você que merece a glória, que merece a exaltação. O temor do Senhor te exalta, porque você dá toda a glória, toda a honra. A sua vida é para adorar a Deus, para levantar a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua existência. E concluindo,
Versículo 10, o ímpio vê e fica irado, range os dentes. O ímpio vê, fica irado, range os dentes, e o desejo dos ímpios se frustrará. Esse versículo, meus irmãos, não está falando de uma vingança. Esse versículo não está falando de, como é aquela música, né? O advogado fiel, né? Você viu passar a prova, agora eu quero ver você sofrer. Não é isso que Deus está falando. A Bíblia não faz assim. Hã? Ah, sabor de mel? É sabor de mel. E tem um advogado fiel também que vai nessa linha, né? Então, não é isso não. A Bíblia não é vingativa. Deus não é vingativo. Não é vingativo. Deus é justo. É a justiça de Deus que opera, não é vingança. Deus é justo. Mas o que o texto está dizendo aqui, meu irmão, é que quando as pessoas ímpias, o que é o ímpio? O ímpio é aquele que está afastado de Deus. O ímpio é aquele que não dá bola para Deus. O ímpio é aquele que não teme a Deus, que não segue os mandamentos do Senhor. O ímpio é aquele que não consegue andar de mão dadas com o Espírito Santo de Deus. É aquele que nunca será exaltado, porque ele não está entrando no estádio com os ricos. Ele anda por aí com um monte de gente, ele anda com Maomé, ele anda com Allan Kardec, ele anda com um monte de gente, mas não anda com os ricos. Ele não anda com os ricos do universo, que é Deus. O universo todo aplaude a presença de Deus. Todo o universo glorifica a Deus. É isso que o texto está querendo dizer, que o ímpio, a pessoa que não tem essa compreensão, a pessoa que não teme ao Senhor, que não conhece a Deus, que não conhece a glória de Deus, ela olha para o justo, ela olha para aquele temente a Deus, e ela começa a ranger os dentes. Sabe o que esse salmo está fazendo a referência? A referência aqui é aquele texto que Jesus diz lá em Mateus. O salmo foi escrito mais ou menos 900 anos antes de Jesus. Mas o salmista já estava profetizando o que Jesus disse lá em Mateus 13, 41, 42. Jesus diz assim: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal, e eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. É isso. A promessa é muito mais do que ranger os dentes aqui. E o salmista, lá no Salmo 73, Asaf escreve um salmo, e ele começa dizendo: mas Deus, eu vejo os ímpios estão prosperando. O cara está lá sonegando imposto e está ficando rico. O outro cara está lá recebendo dinheiro da cota partidária e ficando rico. O outro cara está lá recebendo a aposentadoria indevida e está ficando rico. Os ímpios estão sendo abençoados, Deus. Por que eu estou aqui andando de golzinho? E ele vai até o versículo 6, 7 mais ou menos, reclamando com Deus. Só que aí o Espírito Santo vem sobre ele e ele começa a refletir, ele começa a ver: é verdade, Deus. Esse povo pode até estar tendo um pouquinho de alegria aqui na terra, mas eles não terão a eternidade contigo. Eles não serão abençoados pela sua presença. Quando eu entro no templo, a tua presença inunda o templo, a tua presença me alegra, a tua presença me faz chorar, a tua presença me faz cantar, a tua presença me dá a certeza de que eu terei vida, e vida eterna. Começando aqui, uma vida abençoada, que tudo que eu preciso eu tenho. E terminando no céu, uma vida que eu vou receber muito mais do que eu poderia merecer ou imaginar. É essa visão que está nesse versículo. É essa visão que completa essa palavra nessa noite. Essas são as bênçãos para os que temem ao Senhor. Se você teme ao Senhor, se você obedece e pratica as suas palavras e mandamentos, os seus descendentes serão poderosos na terra. Eles serão abençoados, os seus filhos, toda a sua descendência, filhos, netos, bisnetos, até 1000 gerações. Serão prósperos. Serão prósperos. Sua justiça permanecerá para sempre. Ele e a sua família refletem luz nas trevas. Aquele que teme ao Senhor reflete a luz, o sol da justiça, na escuridão deste mundo. O temente ao Senhor é bondoso, é misericordioso, é justo, conduz os seus negócios corretamente. Ele nunca será abalado nem desanimado. Ele e a sua família, como justos tementes a Deus, não serão esquecidos. Ele não temerá as más notícias. Não se preocupe, meu irmão.
Se você teme ao Senhor, nem as más notícias podem te pegar. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Seu coração é seguro. Ele não terá medo de nada. Quem teme ao Senhor não vai ter medo de nada. Seus inimigos serão derrotados diante dele. A sua justiça vai durar para sempre. E o seu poder será exaltado em glória. O Senhor Deus escreveu no Salmo 75, através do salmista: destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Aleluia. Receba essa palavra de promessa sobre a sua vida, meu irmão. Tema ao Senhor. Glorifique ao Senhor com a sua vida. Glorifique ao Senhor com a sua casa, com a sua família. Obedeça aos mandamentos do Senhor. E essas bênçãos que nós relatamos aqui no Salmo 112 vão te perseguir. Elas vão correr atrás de você, porque você é temente, justo e bom. O Senhor Deus prometeu isso para nós. E essa mensagem não é uma mensagem de autoajuda. Essa mensagem é uma mensagem de auto-reconhecimento, de arrependimento, é de entrega da nossa tendência humana, pecadora, de não fazer o que os mandamentos do Senhor nos orientam a fazer. Essa é uma mensagem de despertamento para você não se sentir confortável por estar sentado nos bancos dessa igreja, para você não se sentir justificado por estar praticando algumas atividades religiosas nessa igreja, por você não se sentir garantido por estar trazendo os dízimos até aqui. Nada disso tem valor se não for acompanhado com o temor do Senhor, com a obediência aos mandamentos do Senhor, com a amizade verdadeira com Jesus, de obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. Essa é a expressão de Deus para você nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando com você durante toda essa semana, porque esse salmo vem martelando na minha cabeça desde o começo desse ano. Essas palavras vêm martelando o meu coração, e o pastor Alessandro compartilhou comigo a visão de fazermos mensagens sobre o temor do Senhor, e o Espírito Santo disse: é isso. Então, você está encerrando o jejum amanhã. O pastor Alessandro vai dar mais algumas orientações. Mas eu gostaria que esse período que você passou não tenha sido apenas um período para que você tivesse a oportunidade de apresentar a Deus alguns pedidos, algumas súplicas. Eu vou aproveitar o jejum para pedir algumas coisas para Deus. Mas que esse período tenha servido para você se apresentar diante de Deus e colocar diante de Deus verdadeiramente o que você quer viver com Deus. Como você quer que o seu relacionamento, que você quer conhecer mais a Deus. Porque quando você se apresenta diante de Deus, como eu disse, como se fosse fazer uma negociação com um balconista: Deus, eu te dou um jejum para o Senhor me dar uma bênção, eu te dou um jejum para o Senhor me dar um aumento de salário, eu te dou um jejum para o Senhor me dar uma cura. Quando você faz esse tipo de negócio com Deus, Deus abomina isso. Você está demonstrando não ter o temor do Senhor. Você está barganhando com Deus. Agora, quando você se apresenta diante de Deus em jejum, em oração, em humilhação, e diz: Deus, eu não tenho merecimento algum, mas manifesta-te diante de mim, manifesta a sua glória na minha vida, Deus, manifesta a tua glória na minha casa, Deus, manifesta a tua glória na minha existência, Deus. Aí você vai ver grandes coisas acontecerem, aí as bênçãos vão perseguir você. Amém?